Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Eu vim aqui hoje contar pra vocês, um pouco atrasada, sobre o meu relato de parto. Já faz um mês e um pouquinho que minha filha nasceu. O nome dela é Hope, como vocês sabem, eu já contei aqui no canal. Se vocês ainda não conhecem ela, eu fiz uns stories, não sei se é assim que se fala, e tá aí nos vídeos anteriores. Se vocês forem lá, vocês vão ver ela. Eu não tenho imagens assim pra mostrar pra vocês, eu só tenho umas imagens dela quando nasceu. E se der, eu deixo aqui no vídeo pra vocês. Desde já, foi um parto em que eu tive episiotomia e que eu tive laceração. Tô falando porque é interessante, né, saber quando isso acontece e quando não acontece. Então vamos lá. Foi minha primeira filha, eu nunca tive nenhum aborto e eu não fazia exercício na gravidez. Então foi por isso que aconteceu. Eu dava umas caminhadas, fazia alguns exercícios em casa, mas não foi o suficiente. Então, já deixo pra vocês que quando vocês forem ter filho, que vocês façam exercício, porque é muito importante na hora do bebê sair. Então, no dia 23, eu senti contração às 3 horas da manhã. Eu estava dormindo e aí eu acordei sentindo vontade de ir no banheiro fazer xixi. Eu fui no banheiro, fiz xixi, voltei. Quando eu voltei pro quarto para dormir, eu senti um líquido descendo pelas minhas pernas. Só que foi assim, bem pouco. Aí eu fiquei pensando se aquilo ali era a bolsa rompendo. Aí eu chamei minha mãe, porque meu marido estava no trabalho, eu chamei minha mãe, e aí ela disse, espera um pouco, você não sabe. Só que aí eu peguei, tava molhada a calcinha, eu peguei e fui trocar. Daí, quando eu troquei, que eu fui trocar a calcinha, aí, tchá, no chão. Aí eu fiz, não. Aí eu peguei e liguei pro médico, porque o médico disse que se eu tivesse a bolsa rompida, se eu tivesse sangramento, se eu começasse a sentir contrações ritmamente, era pra ligar pra ele. Então eu liguei pra ele na mesma da hora. E ele disse que era pra eu observar se as contrações aumentassem pra eu ir pro hospital. Eu tive minha filha em Salvador. Eu sou da Bahia, pra quem não sabe. E, tipo, da minha cidade onde eu moro pra lá, são muitos quilômetros. Então eu tive que pegar uma estrada pra poder chegar na cidade onde eu ia parir, que foi em Salvador, pra ter minha filha. Eu moro em Pojuca, então foi um caminho muito longo. Enfim, aí na estrada eu fui sentindo contrações. Fui sentindo contrações, contrações, contrações. Aí eu não tinha arrumado as bolsas da maternidade. Eu só tinha arrumado a de minha filha porque eu tava sentindo que algo poderia acontecer. Pra vocês que ainda não sabem, ela nasceu de 38 semanas, certinho. E aí eu arrumei só a dela, não tinha arrumado a minha, então foi uma correria. Aí foi minha mãe, meu pai, todo mundo pegando a bolsa pra arrumar e tudo, e arruma e coloca e não sei o que. Aí eu peguei e fui nesse meio tempo e fiquei pensando como que eu ia falar pro meu esposo que eu estava entrando no trabalho de parto. Aí eu peguei o celular e mandei uma mensagem pra ele assim: amor, só escrevi isso, amor. Aí ele, misericórdia, escreveu, porque ele já sabia, né? Eu não falava com ele de madrugada, já era tipo 3 da manhã. 3? Eram as 2 e pouquinho. 3 da manhã. E aí ele veio do trabalho pra casa. A gente terminou de agitar as coisas, chamou um táxi e aí a gente pegou essa estrada que eu falei pra vocês. Na estrada eu fui sentindo contrações e essas contrações foi aumentando, aumentando e eu senti uma coisa assim empurrando. Claro, né? Era a minha filha. Eu senti uma coisa assim empurrando e eu pensei que ela ia nascer na estrada. Eu juro pra vocês que eu pensei que ela ia nascer na estrada. Daí deu tempo. A gente chegou no hospital. O hospital que eu tive minha filha foi o Santa Amaro.
Aí, chegando no hospital, a gente foi pra emergência. Chegando lá, eu passei por uma triagem. Não demorou. Me atenderam, perguntaram tudo sobre mim, perguntaram a última hora que eu almocei, que eu comi e tal. Perguntam um bocado de coisa. Eu nem lembro direito, né? Porque nessa hora a gente meio que entra lá naquela partolândia. Aí, a demora mesmo foi esperar o médico do plantão, que esse médico nunca apareceu. E enquanto isso, o meu médico tinha dito que estava indo pra lá. Logo quando eu liguei pra ele em casa, ele tinha dito que estava indo pro hospital, que era pra eu ir. Aí eu fui. Aí demorou um bocadinho. Eu não sei falar a hora pra vocês, porque eu não fiquei acompanhando o relógio. Não fiquei. Eu tive eu tive contração, tive minha filha, e em momento nenhum eu fiquei acompanhando a hora, porque eu acho que se você ficar acompanhando hora, piora a sensação de que tá demorando pra acontecer. Pra vocês terem noção, eu cheguei lá no hospital às 4 e pouca, foi 4 e pouca, se eu não me engano, e eu tive a minha filha às 11h27 da manhã. Então, você entende que, tipo, a distância de horário pra mim ali, que não viu o horário, foi que não tinha passado nem 20 minutos. Enfim, aí me colocaram numa sala, no caso na sala não, no quarto que a gente já ia ficar. E eu fiquei tendo contrações numa cadeira lá, nada agradável, ou cadeira ruim, viu? E aí o médico chegou. Quando o médico chegou, ele fez o exame de toque. Eu estava com 5 centímetros de dilatação. Ele disse que ainda tinha muito tempo pela frente e tal, que era para esperar. Aí, enquanto isso, ele foi fazer outros partos, que ele tinha cesárea de emergência para fazer. Aí ele foi fazer. E aí, depois, passando mais um tempo, ele veio de novo. E aí, quando ele veio, eu estava de 7 para 8 centímetros de dilatação. E aí, novamente, ele voltou para fazer outros partos, porque ele é um médico muito requisitado, entendeu? E aí, ele foi fazer outros partos enquanto eu estava lá no trabalho de parto. Aí, depois disso, me pediram para tomar um banho quente. Aí entrou a enfermeira e disse assim: olha, vá tomar um banho quente, deixa a água cair nas costas, que isso vai ajudar a aliviar as contrações. Olhe, quem sabe que esse banho quente não é nada para aliviar as contrações, é para adiantar o trabalho de parto. Mesmo assim, eu fui para aquele banho torturante. Fui, aí fiquei lá na água e tal. E como esperado, quando eu saí, as contrações aumentaram muito. Eu só tenho noção da dor da contração, não tenho noção mais de nada. Fiquei sentindo contração o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Não tinha nem intervalo mais, já tava sem intervalo. Daí, da última vez eu tava com 7 para 8, e aí da última vez que vieram novamente me fazer exame de toque, eu estava com 8 para 9 centímetros de dilatação, se eu não me engano. E aí já disseram que era pra eu me preparar, que eu já ia subir pra sala de parto. Daí, subi pra sala de parto. Quando eu cheguei, e esse tempo todo meu marido tava comigo, tá? Aí eu ficava pedindo, na hora das contrações, eu ficava pedindo pra ele apertar, porque nessa hora a gente quer sentir qualquer outra dor, menos a contração do parto. Então a gente sempre fica nessa de pedir pra apertar, apertando alguma coisa. E aí ele tava lá comigo. Aí nessa hora ele foi pra algum outro lugar, que eu acho que ele foi se preparar pra poder entrar na sala de parto, e eu subi. Quando eu subi pra sala de parto, chegando lá, tava o anestesista, aí ele foi me dar uma anestesia. E ele foi me dar uma anestesia nas costas. E eu pensei que eu estava tomando anestesia, eles estavam me dando anestesia porque eu ia ter um parto cesárea, e eu não queria parto cesárea, né? Aquela doida. Aí eu peguei e comecei a falar que eu queria meu marido, cadê o meu marido? Onde estava meu marido? Porque ele não estava ali naquele momento da anestesia. Eu fiz assim, ele não vai estar aqui nesse momento da anestesia. Aí falou, não, que ele estava se preparando. Aí mesmo assim eu fiquei nervosa, aí a mulher me acalmou, me segurou, a enfermeira disse que estava tudo bem, que era só uma anestesia para aliviar as contrações. E aí o anestesista fez a aplicação da anestesia.
E aí eu fiquei me sentindo normal, senti tudo, senti as pernas, senti os braços, senti tudo. Aí e tava sentindo as contrações também, só que não tava assim, tipo, nível Rá, quando eu tinha chegado no hospital. Daí, depois que eu tomei anestesia, o doutor pediu pra eu fazer força. Aí eu segurei, pra quem não sabe também, eu tive parto na posição, aquela posição que você coloca as pernas e que você pare. Eu não queria ter nessa posição, mas nessa hora a gente fica meio perdido, né? E eu acho que lá, eu não sei. Enfim, aí o médico pediu pra eu fazer força, eu fiz força, aí eu tava fazendo força errada, tava fazendo força no pescoço e era pra fazer força lá embaixo. Aí eu fiz força, fiz força. E aí eu perguntei ao doutor se eu ia mesmo conseguir parir, porque estava muito difícil. Nesse momento a gente fica toda sentimental. Aí eu perguntei, eu vou conseguir, doutor? Você tem certeza que eu vou conseguir parir? E ele disse, você vai sim, você quis o tempo todo um parto normal, como é que você não vai parir agora? Porque ele sempre, desde o começo do pré-natal, ele ficava me perguntando, você quer mesmo um parto normal? Eu falava que queria. Aí, nessa hora, eu perguntei, ele disse, você vai sim. E ele foi um médico super atencioso, ficou do meu lado o tempo todo. E falando, conversando, dizendo que era pra fazer força, que ia dar tudo certo, que ia nascer. E aí, eu peguei, fiz força, fiz força, fiz força. E aí, ela não tava vindo. Aí o médico teve que fazer uma episiotomia. Aí ele fez uma episiotomia, se eu não me engano, ele disse que foi de 2 centímetros. E aí a cabeça da minha filha passou. Só que aí ela ficou presa nos músculos da vagina. E aí, na hora que foi tirar ela, ela também fez laceração nos músculos lá. E aí ela nasceu. E aí ele ficou lá com ela, coisando ela. E aí ela chorou, e na hora que ela chorou, eu chorei junto. E foi aquele, ai, minha filha nasceu. E foi um momento muito emocionante. Eu ficava me perguntando como é que seria esse momento. Se, se eu ia chorar, se eu ia apenas olhar e dizer, ó, minha filha, se a ficha ia cair na hora ou ia cair depois. Mas a ficha caiu na hora e eu dei graças a Deus. Eu fiquei dizendo, graças a Deus, meu Deus, minha filha, eu consegui, ela nasceu. E aí levaram ela pro cantinho lá. E aí ficaram observando ela porque acharam que a temperatura dela não estava muito legal. Nessa hora eu não sei muito bem o que foi que aconteceu. Mas eu tava o tempo todo olhando para ela, esperando trazer para mim. Confesso que eu queria que tivesse trazido a minha filha para mim assim que ela saiu de mim para eu olhar para ela, mas isso não aconteceu. E também, como eu disse, nesse momento a gente fica um pouco vulnerável, a gente fica um pouco sem saber o que dizer, o que falar. E aí ficaram observando ela, cortaram o cordão umbilical, meu esposo estava lá do meu lado, aí ele ficava olhando ela, ficava me olhando e tudo. E aí depois trouxeram ela pra mim e foi isso. Esse foi o meu relato de parto. Foi um momento muito emocionante. A gente fica o tempo todo se perguntando como é que vai ser, mas a gente só sabe na hora que acontece. Eu não esperava nada disso, entendeu? Eu não esperava que ela fosse vir 3 horas da manhã. Tipo, eu começar o trabalho por 3 horas da manhã, porque nesse mesmo dia, eu e o meu esposo tínhamos ido para consulta, para fazer um exame que tinham pedido sobre ela, porque o doutor achou que ela estava com um baixo peso, e aí ele queria saber o porquê desse baixo peso. Então, nesse mesmo dia, no dia 23 de fevereiro, a gente foi fazer esse exame, essa ultrassom com Doppler colorido. E aí deu que ela estava com 2,7 kg. E que estava normal. Era isso mesmo, que não tinha nenhum problema. E aí depois a gente foi nesse mesmo dia, foi pra consulta com o obstetra da gente. E aí ele disse também que estava tudo normal, que se ela não viesse até o dia 3, que era pra gente ir, que ela ia nascer, né? De qualquer jeito.
Só que aí ela resolveu vir nesse mesmo dia que a gente foi fazer o exame. E a gente ainda ficou se perguntando, nossa, por que ela não veio de tarde na hora que a gente já tava lá? Veio, tipo, de madrugada. Enfim, mas Deus sabe o que faz tudo na hora certa. Hoje, minha filha tá aqui comigo e eu vou deixar uma fotinho dela aí pra vocês verem ela. E esse foi o meu relato de parto. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, provavelmente tem coisas que eu não falei aqui, que eu não tô lembrando no momento, até porque eu não anotei nada, eu tô falando aqui com vocês, apenas a câmera e eu aqui. Então, foi tudo que eu consegui lembrar. E eu espero que vocês tenham gostado e que ajudem vocês em alguma coisa. Qualquer dúvida, pode escrever que eu respondo. E depois eu vou gravar mais vídeo pra vocês sobre ela. Então é isso. Obrigada por assistir esse vídeo até aqui e tchau!